Olá galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal IdeaTube. Meu nome é Danilo Menezes e hoje teremos a quarta aula sobre pneumática e hidráulica. Então desde já peço para você que não é inscrito, se inscrever no canal, dar aquele joinha e let's begin. Falaremos sobre os cilindros, que são nossos elementos finais de controle, seja em um circuito hidráulico ou pneumático. Os cilindros podem ser classificados basicamente em dois tipos. O primeiro é o de simples ação, que possui apenas uma entrada de alimentação para o ar comprimido. E eles podem ser com retorno ou avanço por mola. O segundo tipo são os cilindros de dupla ação, que possuem duas entradas ou saídas para o fluido, que fará o avanço ou o recuo do cilindro. O cilindro de simples ação possui uma mola no seu interior. Então, nesse de simples ação com retorno por mola, quando aplicamos a pressão de ar na parte traseira, a haste do cilindro avança e a mola fica comprimida. Ao retirarmos a pressão de ar comprimido, a haste do cilindro irá retornar automaticamente pela própria ação da mola. Então, por isso que nós temos um cilindro de simples ação, pois apenas uma entrada de alimentação de ar comprimido, e o retorno da haste será pela ação da mola. Então, nessa imagem podemos observar que quando aplicamos o ar comprimido na parte traseira, o cilindro avança e a mola fica comprimida. Quando retiramos a alimentação de ar comprimido, a haste do cilindro retorna pela própria ação da mola. Aqui nós temos a animação do cilindro pneumático de simples ação com retorno por mola. Então a haste inicia recuada. Quando aplicamos uma pressão de ar comprimido na parte traseira, a haste do cilindro avança e a mola na parte frontal fica tensionada. Quando retiramos a alimentação de ar comprimido, a própria mola faz com que a haste do cilindro recue, voltando para a posição de repouso. Outro tipo de cilindro de simples ação que nós temos é o com avanço por mola. Então, inicialmente, a haste do cilindro já começa avançado, a mola está na parte traseira do cilindro. Então, quando aplicamos uma pressão de ar na parte frontal do cilindro, a haste irá recuar, contrapartida a mola ficará tensionada. Posteriormente, quando retirarmos a pressão de ar comprimido na parte frontal, a haste do cilindro irá automaticamente avançar pela ação da mola. Então, por isso que nós temos aqui um cilindro de simples ação, pois possui apenas uma entrada de alimentação de ar comprimido, e o avanço da haste será feita pela própria ação da mola. Nós podemos observar a animação no software FluidSim. Então, nós temos aqui um cilindro pneumático de simples ação com avanço por mola. Então, inicialmente a haste do cilindro começa avançada. Quando aplicamos uma pressão de ar comprimido na parte frontal, o cilindro recua e a mola fica tensionada na parte traseira do cilindro. Quando retiramos a pressão de ar comprimido, automaticamente a haste do cilindro avança pela ação da mola. Nos cilindros de dupla ação, nós teremos duas conexões que servirão de entrada e saída para o fluido. Então, quando queremos que o cilindro avance, precisamos aplicar a pressão do fluido na parte traseira e o fluido que está na parte frontal precisa escapar para a haste do cilindro avançar. Contrapartida, quando queremos que a haste do cilindro recue, preciso inverter o sentido do fluido. Então, aplicando a pressão do fluido na parte frontal do cilindro, o fluido que está na parte traseira tem que escapar para que a haste do cilindro consiga recuar. Então, aqui nós temos o funcionamento do cilindro pneumático de dupla ação. Então, quando aplicamos o ar comprimido na parte traseira, a haste do cilindro avança, e quando invertemos o sentido do fluido, ou seja, aplicamos o ar comprimido na parte frontal, a haste do cilindro recua. Temos ainda os cilindros pneumáticos de dupla ação com duplo amortecimento regulável, que pode ser feito por meio dos parafusos na parte traseira e na parte frontal do cilindro. Então, quanto mais eu efetuar o ajuste do parafuso, maior será o controle de velocidade quando a haste do cilindro estiver totalmente avançada ou totalmente recuada, evitando assim que haja aquelas pancadas no movimento do cilindro quando ele avançar ou até mesmo recuar. Então aqui nós temos o funcionamento do cilindro pneumático de dupla ação com duplo amortecimento regulável, que pode ser feito por meio dos parafusos na parte traseira ou frontal do cilindro. Então, quando aplicamos um ar comprimido, o cilindro avança, e quando a haste está aqui próximo do 100% avançada, ela começa a ter um amortecimento.
contrapartida, nós temos aqui que o parafuso de recuo do cilindro não foi ajustado, então ele estará recuando na sua máxima velocidade. Essa regulagem de amortecimento no avanço e no recuo ela é importante para poder aumentar a vida útil dos cilindros e até mesmo evitar que ele venha se desprender dos equipamentos onde ele esteja instalado. Então aqui nós podemos observar o funcionamento dos cilindros abordados anteriormente. Então o primeiro que nós temos aqui é o cilindro pneumático de simples ação com retorno por mola. Então a mola está aqui na parte frontal do cilindro. Quando nós aplicamos uma pressão de ar na parte traseira, a haste do cilindro avança e a mola fica tensionada. Posteriormente, se eu retirar a pressão de ar comprimido, a mola faz com que a haste do cilindro recue de forma automática. Então, cilindro de simples ação com retorno por mola. E aqui nós temos o cilindro pneumático de simples ação com avanço por mola. Então, inicialmente a haste do cilindro já está avançada e a mola está aqui na parte traseira do cilindro. Então, se quisermos que ele recue, preciso aplicar um ar comprimido aqui na parte frontal. Então, o ar vai empurrar a haste do cilindro para trás e a mola ficará tensionada. Se eu retirar a pressão de ar comprimido, a haste do cilindro é avançada novamente pela própria ação da mola. Então, nós temos aqui um cilindro pneumático de simples ação com avanço por mola. E aqui nós temos o cilindro pneumático de dupla ação. Então, quando eu aplico a pressão de ar comprimido na parte traseira, o cilindro irá avançar. Quando eu quero que o cilindro recue, eu preciso inverter o sentido do fluido. Então, aplicando o fluido aqui na parte frontal, ele vai empurrar a haste do cilindro de forma que ele fique recuado. Então, cilindro pneumático de dupla ação. Temos aqui ainda o cilindro pneumático de dupla ação com duplo amortecimento regulável, que pode ser feito pelo parafuso de ajuste na parte traseira, que irá controlar a velocidade de recuo do cilindro, ou até mesmo pelo parafuso na parte frontal, que irá controlar a velocidade de avanço quando a haste do cilindro estiver praticamente avançada. A escolha do tipo de fluido a ser utilizado nos cilindros está diretamente ligada ao tipo de carga que queremos movimentar. Então, basicamente, quando precisamos de velocidade nos acionamentos, iremos utilizar a pneumática, como por exemplo nos manipuladores pneumáticos. E quando queremos força nos movimentos, iremos utilizar a hidráulica, como por exemplo nos macacos hidráulicos utilizados para poder erguer automóveis. Aqui nós temos um exemplo de aplicação onde podemos fazer o comparativo da velocidade entre a pneumática e a hidráulica. Então, apesar de termos aqui cilindro com dimensões diferentes para o mesmo valor de pressão, quando efetuamos o acionamento simultâneo dos dois cilindros, podemos observar que o cilindro pneumático ele tem uma velocidade bem maior do que o do hidráulico, tanto no movimento de avanço quanto de recuo. Então, quando queremos acionamentos levando em consideração a velocidade, iremos utilizar a pneumática. No entanto, se o nosso requisito for força na aplicação da movimentação da carga, iremos utilizar a hidráulica. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo no nosso canal. Peço para vocês deixarem o joinha, ajudar a compartilhar e até a próxima aula. Forte abraço!